Nesse vídeo eu vou mostrar para você 5 passos estratégicos para você se tornar um formulador habilidoso e criar formulações cosméticas incríveis. Então vamos ao primeiro passo. O primeiro passo é conhecer os diferentes tipos de produtos. Existem vários tipos de produtos cosméticos e eu sempre costumo dizer que um produto cosmético existe para resolver um problema do consumidor. E o consumidor possui vários problemas no dia a dia, em sua rotina, que fazem com que ele busque por produtos cosméticos. Por exemplo, o consumidor necessita realizar a limpeza do corpo, a limpeza do cabelo, a limpeza do couro cabeludo. Isso faz com que esse consumidor busque produtos de limpeza. Ou seja, eu tenho um tipo de produto cosmético que é o produto de limpeza, que pode ser um produto de limpeza corporal, um produto de limpeza capilar, enfim. Nós temos também aquela situação na qual o consumidor precisa de hidratação. Então ele está com aquele problema, aquela sensação de pele ressecada, ele necessita de mais hidratação em determinada região do corpo, então ele vê isso como um problema e busca por produtos que resolvam esse problema. Então o que o consumidor faz? Busca por produtos hidratantes, como cremes, loções, manteigas. O consumidor sente a necessidade também de proteger a pele contra a radiação solar, radiação VA e UVB. O que o consumidor faz? Ele busca por protetores solares, produtos fotoprotetores. Então, você precisa perceber que existem vários tipos de produtos que resolvem vários tipos de problemas dos consumidores. Então, o primeiro passo é saber quais são os principais tipos de produtos à disposição no mercado. Produtos de limpeza, produtos fotoprotetores, produtos para hidratação e assim por diante. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é conhecer as classes de ingredientes que compõem esses produtos. Uma vez que você já conheça os principais tipos de produtos, você precisa saber como esses tipos de produtos são criados, são constituídos. Quais são as classes de ingredientes que nós, formuladores, utilizamos para criar os diferentes tipos de produtos? Por exemplo, sistemas de limpeza. Para que o produto faça realmente aquela limpeza, a retirada das sujidades, esse tipo de produto precisa ter uma classe de ingrediente chamada de surfactante ou tensoativo. Essa classe é a classe responsável pela formação de espuma, pela ação de limpeza que é promovida na pele, no couro cabeludo, no cabelo, ou seja, é um tipo de produto que possui uma classe de ingrediente chamada tensoativo. Eu tenho também, além da classe tensoativo, a classe dos conservantes. Afinal de contas, eu preciso conservar esse produto para que não ocorra ali o crescimento de micro-organismos nesse sistema. Eu posso ter, nessa formulação de limpeza, uma classe de ingredientes hidratantes, porque ao mesmo tempo que você limpa, você promove hidratação. Então, eu dei alguns exemplos de um sistema de limpeza. Vamos agora pensar num sistema de hidratação ou para hidratação cutânea. Eu preciso de um produto que realmente consiga fornecer essa ação na pele. Então você vai estudar e você vai descobrir que um produto de limpeza, como um creme ou uma loção, possui vários tipos de classes de ingredientes, como por exemplo os emolientes, as manteigas, os ésteres, os óleos, são todos emolientes que vão ajudar na hidratação da pele. Então a classe dos emolientes é apenas uma das classes que compõem esse tipo de produto. Eu tenho também como uma classe muito importante em um produto hidratante a classe dos espessantes, que são aqueles ingredientes responsáveis por dar maior viscosidade, cremosidade, deixar o produto mais encorpado. Sabe quando você vai criar uma manteiga hidratante, você precisa de viscosidade? Você precisa dos espessantes justamente para conseguir chegar nessa textura desejada. Então eu dei apenas 2 exemplos de classes de ingredientes aí que nós utilizamos em sistemas hidratantes. Vamos imaginar que você queira criar um fotoprotetor ou um protetor solar. Você vai precisar de uma classe super importante, a classe dos filtros solares.
Então é uma das classes que você vai utilizar em um fotoprotetor. E eu tenho várias outras classes também. Então o importante nesse segundo passo é que você conheça. Uma vez que você já conhece vários tipos de produtos, você precisa conhecer quais são as classes de ingredientes que compõem cada tipo de produto. E cada tipo de produto você vai encontrar aí, muitas vezes, classes diferentes, e sabendo essas classes, você consegue ter uma visão macro da formulação. O terceiro passo é conhecer as faixas usuais de concentração de cada uma dessas classes. Então você já conhece os diferentes tipos de produtos, você já conhece quais são as classes de ingredientes que compõem cada tipo de produto. Agora você precisa saber quais são as faixas de concentrações usuais necessárias para cada uma dessas classes, para você conseguir compor o produto. Então você vai estudar e você vai descobrir que para você fazer um produto hidratante, você precisa utilizar a classe dos emolientes. E aí você vai descobrir que a faixa usual, a concentração usual de emolientes em uma formulação hidratante varia entre 5% a 15%. Eu estou dando um exemplo, né? Eu estou fazendo uma simulação para que você entenda. Então, sabendo essa faixa de concentração, você consegue se aprofundar muito mais nessa formulação e começar a entender muito mais essa formulação. Você vai analisar a formulação de um sistema de limpeza, e você sabe que uma formulação de sistema de limpeza possui a classe dos tensoativos. Agora você precisa saber qual é a faixa usual de tensoativo utilizado nessa formulação. Sabendo essa faixa, vamos imaginar que a faixa vai de 15% a 25%. Você já tem uma noção maior de como essa formulação está sendo construída. E você precisa saber as faixas usuais de todas as classes de ingredientes presentes aí em vários tipos de formulações cosméticas. Então, esse foi o terceiro passo. O quarto passo nessa trajetória de adquirir uma maior habilidade para se tornar um bom formulador é conhecer representantes de cada classe de ingredientes. Então, você já conhece os diferentes tipos de produtos, sistemas de limpeza, produtos hidratantes, fotoprotetores, entre outros. Você já conhece as classes de ingredientes presentes em cada tipo de sistema, cada tipo de produto. A classe dos emolientes, dos tensoativos, dos conservantes, modificadores de sensorial, espessantes, quelantes, enfim, você já conhece as diferentes classes. Você já aprendeu também quais são as faixas de concentrações de cada uma dessas classes. Você já sabe quanto você precisa de tensoativo em um sistema de limpeza. Você já sabe a concentração usual. Agora chegou o momento de você conhecer representantes de cada uma dessas classes. Porque tensoativo é uma classe, mas quais ingredientes de mercado são conhecidos como tensoativos, ou são propriamente ditos tensoativos? Quando você vai estudar, você vai ver que a classe dos tensoativos, ou surfactantes, compreende aí vários tipos de ingredientes à disposição no mercado. Por exemplo, lauril éter sulfato de sódio é um tensoativo, decilglucosídeo é um tensoativo, cocobetaína é um tensoativo, cocoamidopropilbetaína é um tensoativo. Então você vai conhecendo representantes de cada uma dessas classes. Quando você vai estudar os emolientes, você vai aprender que manteigas, óleos, ésteres, todos esses componentes são classificados como emolientes. E aí você vai investigando e descobrindo aí representantes de todas as classes de ingredientes que você aprendeu com base aí nos diferentes tipos de formulações, porque você já deve ter deduzido que cada tipo de formulação possui aí um conjunto de classes de ingredientes diferentes. Às vezes essas classes se repetem em vários tipos de formulações, às vezes não. Por exemplo, em um sistema de limpeza, eu tenho um produto que faz a limpeza e forma espuma, que é o tensoativo. Mas eu não tenho um tensoativo, por exemplo, em um fotoprotetor, porque o fotoprotetor não tem a função de formar espuma e fazer a limpeza. Então, conhecendo aí os diferentes tipos de produtos, você vai saber que
Há diferenças também em relação às classes de ingredientes e, consequentemente, você vai utilizar aí representantes dessas classes, representantes diferentes em diferentes tipos de formulação. Vamos agora ao quinto passo. E o quinto passo consiste em conhecer estruturas de diferentes tipos de formulações. O que significa conhecer estruturas de diferentes tipos de formulações? É você saber exatamente como montar, como estruturar diferentes tipos de formulações de diferentes produtos. Como eu devo configurar a estrutura de uma emulsão, de um produto hidratante, como um creme, uma loção, uma manteiga corporal? Como deve ser a estrutura dessa formulação? Quais são as classes que eu preciso combinar? Quais são os tipos de ingredientes que eu preciso adicionar? Para você aprender isso, você precisa conhecer um pouco mais sobre como configurar essa estrutura, como criar, como montar. Eu costumo fazer a relação com o Lego. É uma relação bem intuitiva. Quando você vai brincar com o Lego, você pega as peças, os blocos e você vai montando. Aí você cria uma base e você vai montando. Quando você percebe, você montou um castelo. Ou seja, você foi criando. Com uma formulação cosmética é muito similar. Você não tem Lego, mas você tem os ingredientes que você precisa ir combinando. E existe uma estrutura usual que você precisa adotar. E para isso você precisa conhecer como deve ser criada essa estrutura, a estrutura de cada tipo de produto. Conhecendo essa estrutura, com o conhecimento que você já adquiriu nos passos anteriores, vai ficar muito mais fácil para você criar formulações incríveis. Espero que você tenha gostado dessas informações. Eu gostaria de ter assistido um vídeo como esse quando eu comecei a trabalhar com cosmetologia, mas eu não tive essa oportunidade. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para te encorajar, para te motivar, para mostrar para você que criar formulações cosméticas não é um bicho de sete cabeças. Não precisa ser algo complicado. Você só precisa ter as orientações corretas, estar do lado ali de uma pessoa que te oriente, que te mostre, que te explique, porque dessa forma tudo fica muito mais fácil e você, muito em breve, utilizando todos esses conhecimentos, ter a independência aí para criar formulações incríveis, formulações que vão agradar os consumidores, formulações que vão ser muito bem aceitas pelo seu público e, consequentemente, você vai fazer muito sucesso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima.